Los Angeles, 1961. Sunset Boulevard não era apenas uma rua, era uma passarela de asfalto onde o ego de Hollywood desfilava sobre 4 rodas. Naquela era dourada do automobilismo, o carro que você dirigia dizia ao mundo quem você era, quanto você ganhava e quem você podia destruir. E ninguém tinha um carro mais exclusivo do que Dean Martin. Ele estava ao volante de seu Dual Ghia, uma obra-prima ítalo-americana feita à mão, um veículo tão raro que Sinatra teve que implorar para conseguir um. Aquele carro não era apenas metal e borracha, era um troféu brilhante de $20.000, o equivalente a uma mansão na época. O trânsito estava lento. O calor da Califórnia fazia o asfalto brilhar, e Dean, como sempre, estava tranquilo, com o braço para fora da janela, cantarolando junto com o rádio, sem pressa para chegar a lugar nenhum. Mas a tranquilidade foi estilhaçada em um segundo. O som foi nauseante. O guincho desesperado de pneus velhos travando, seguido pelo estrondo violento de metal colidindo com metal. O impacto sacudiu Dean para frente e fez o pescoço de todos na calçada virar. Um Calhambeck Ford, velho e enferrujado, tinha acabado de se enterrar na traseira imaculada do carro mais caro de Hollywood. O silêncio que se seguiu ao acidente foi ensurdecedor. O trânsito parou. Pedestres pararam. Todos sabiam quem dirigia aquele Dual Ghia. E todos esperavam o roteiro padrão de Hollywood. A estrela sairia gritando, advogados seriam chamados, a polícia prenderia o culpado e vidas seriam arruinadas. A motorista do outro carro, uma jovem mulher visivelmente simples, segurava o volante com os nós dos dedos brancos, paralisada pelo terror, certa de que sua vida tinha acabado ali mesmo. Mas a porta do carro de luxo se abriu e o que o trânsito de Los Angeles testemunhou a seguir não foi um escândalo, mas uma aula magna de humanidade que nenhum curso de etiqueta poderia ensinar. Para visualizar a catástrofe financeira e emocional daquele momento, precisamos entender o fetiche que os homens daquela época tinham por seus carros. Steve McQueen brigava se alguém tocasse em suas máquinas. Frank Sinatra era conhecido por sua impaciência vulcânica no trânsito. Bater no carro de uma celebridade era o equivalente social a cometer um sacrilégio numa catedral. A jovem mulher, vamos chamá-la de Sarah, era uma aspirante à atriz que trabalhava como garçonete. Ela estava atrasada para um teste, distraída, contando as moedas para a gasolina. Quando ela viu o para-choque cromado à sua frente se aproximar rápido demais, ela pisou no freio, mas os freios de seu carro velho falharam. O impacto foi forte o suficiente para amassar a traseira do guia e destruir a frente do Ford dela. Sarah fechou os olhos. O vapor subia do radiador dela. Ela começou a chorar antes mesmo de olhar para o estrago. Ela sabia que não tinha seguro suficiente. Ela sabia que seria processada até a próxima encarnação. Ela viu a silhueta do motorista da frente sair. Ela viu o smoking. Ela viu o cabelo perfeitamente penteado. "Meu Deus!" ela sussurrou. "É o Dean Martin." O pânico triplicou. Dean caminhou até a parte de trás do seu carro. Ele olhou para o para-choque. O metal estava retorcido, a pintura personalizada estava arruinada. A lanterna traseira, feita sob medida, estava estilhaçada no chão. Era um concerto de milhares de dólares. A multidão começou a se formar na calçada. As pessoas cochichavam, esperando o show. "Lá vem!" pensaram. "O Dino vai explodir." Dean acendeu um cigarro com calma. Ele tragou profundamente, soltou a fumaça para o céu azul de Los Angeles e balançou a cabeça. Então, ele caminhou até a janela do carro de Sarah. Ela estava tremendo tanto que mal conseguia baixar o vidro. "E eu sinto muito, Sr. Martin," ela soluçou, as lágrimas escorrendo e borrando a pouca maquiagem que usava. "Os freios, eles não funcionaram. Eu não tenho dinheiro. Eu sinto muito. Sinto muito."
Dean olhou para ela. Ele não viu uma motorista irresponsável. Ele não viu uma ameaça ao seu patrimônio. Ele viu uma garota apavorada, provavelmente com a idade de suas filhas mais velhas, tendo o pior dia de sua vida. Dean abriu um sorriso, aquele sorriso que aquecia salas inteiras. Ei, ei, querida, disse Dean com a voz suave. Pare com isso. Está tudo bem. Você se machucou. Sarah balançou a cabeça negativamente, incapaz de falar. Isso é o que importa, disse Dean. Olha para mim. É apenas metal. Metal a gente desentorta. Pessoas a gente não conserta tão fácil. Nesse momento, uma sirene soou. Um policial de motocicleta, daqueles com óculos espelhados e botas de couro que pareciam generais da SS, parou ao lado da cena. Ele desceu da moto já tirando o bloco de multas, pronto para exercer sua autoridade. Ele reconheceu Dean imediatamente e, vendo a situação, assumiu a postura de defensor da estrela. Sr. Martin, disse o policial, o senhor está bem? Essa mulher bateu no senhor? Vamos resolver isso agora. Vou chamar o guincho e levá-la para a delegacia por direção perigosa. O policial caminhou em direção a Sarah com a agressividade típica da época. Sarah encolheu-se no banco. Dean interceptou o policial. Ele colocou a mão no ombro do oficial, bloqueando seu caminho. Calma aí, oficial, disse Dean, piscando. Não houve direção perigosa aqui. Mas, Sr. Martin, o policial apontou para os destroços. Ela destruiu a traseira do seu carro. Está claro que ela não manteve a distância. Dean olhou para o policial, depois para Sarah, e mentiu com a fluidez de um vencedor do Oscar. Na verdade, oficial, a culpa foi minha. Eu vi um cachorro atravessando a rua e freei bruscamente. Ela não teve chance. Se alguém deve ser multado aqui, sou eu. Eu parei do nada no meio da Sunset. O policial ficou confuso. Não havia cachorro nenhum. A rua estava movimentada demais para isso. Mas Dean Martin estava ali, na sua frente, assumindo a culpa para salvar uma desconhecida. O senhor tem certeza? Perguntou o policial, baixando o tom de voz. Absoluta, disse Dean. Na verdade, eu estava justamente indo até o carro dela para pedir desculpas por ter estragado o dia dela. O policial guardou o bloco de multas. Ele sabia o que estava acontecendo, mas quem era ele para contradizer o King of Cool? Bem, se o senhor diz, mas o carro dela não anda mais, e o seu também parece ruim. Dean virou-se para Sarah novamente. Saia do carro um pouquinho, querida. Ela saiu ainda trêmula. As pernas mal a sustentavam. Dean olhou para o Ford dela. Estava acabado. O radiador tinha estourado. Para onde você estava indo? Perguntou Dean. Para um teste, na Paramount. Ela sussurrou. Dean riu. Bem, você vai chegar lá com estilo, então. Dean fez sinal para um táxi que passava. O trânsito estava parado, assistindo à cena. O taxista parou imediatamente. Dean tirou um maço de notas do bolso. Ele não contou. Ele apenas pegou um punhado de notas de $100 e enfiou na mão de Sarah. Isso deve cobrir o conserto do seu carro e comprar um vestido novo para o teste, disse Dean. Sr. Martin, eu não posso... Ela tentou recusar, chocada. Pelly, aceite, disse Dean, fechando a mão dela sobre o dinheiro. Considere um adiantamento pelo seu primeiro filme de sucesso. Agora entre nesse táxi e vá ganhar aquele papel. Diga a eles que você se atrasou porque estava almoçando comigo. Ele abriu a porta do táxi para ela como um cavalheiro abrindo a porta de um palácio. Sarah entrou, olhando para ele como se ele fosse uma aparição divina. Obrigada, ela conseguiu dizer. Obrigada. Dean bateu no teto do táxi 2 vezes. Vai, motorista, cuide dela! O táxi partiu. O policial ficou olhando, boquiaberto. A multidão na calçada, que esperava um barraco, começou a aplaudir espontaneamente. Dean ficou ali, ao lado de seu carro destruído de $20 mil, fumando seu cigarro enquanto o vapor do radiador quebrado o envolvia.
E o seu carro, Sr. Martin? Perguntou o policial. Dean deu de ombros e chutou o para-choque caído. Sabe de uma coisa, oficial? Eu nunca gostei dessa cor mesmo. Talvez seja a hora de comprar um conversível. Ele caminhou até uma cabine telefônica na esquina para chamar alguém para buscá-lo, assobiando, sem olhar para trás nem uma única vez para a máquina destruída. Essa história define a essência do que fazia de Dean Martin um homem tão singular. Não era apenas o dinheiro. Muitos em Hollywood tinham dinheiro e eram mesquinhos. Era a perspectiva. Dean Martin cresceu durante a Grande Depressão. Ele sabia o que era não ter nada. Ele sabia que um carro, por mais bonito que fosse, era apenas uma coisa. E ele sabia que o medo nos olhos daquela garota era real. Para Dean, o poder da fama não servia para intimidar os fracos, mas para protegê-los. Ele usou sua influência sobre o policial e sua riqueza para transformar o pior dia da vida de Sarah em uma história que ela contaria para sempre. Aquele incidente no trânsito se espalhou. Sarah não se tornou uma grande estrela de cinema, mas dizem que ela usou o dinheiro para consertar o carro e pagar o aluguel por 6 meses, o que lhe deu estabilidade para continuar tentando. E toda vez que alguém falava mal de celebridades arrogantes, ela contava a história do dia em que destruiu o carro de Dean Martin, e ele lhe deu uma gorjeta por isso. Muitos anos depois, quando perguntaram a Dean sobre o incidente, ele nem se lembrava direito. Ah, o carro amassado? Sim, lembro que o trânsito estava horrível naquele dia. Para ele, foi um momento trivial, um gesto automático. Mas para quem assistiu, foi a confirmação de que o King of Cool não era um personagem criado por publicitários. A frieza de Dean não era falta de emoção, era o controle absoluto sobre o que realmente importava. Ele não deixava que o mundo material abalasse sua paz interior. Naquele dia, na Sunset Boulevard, Dean Martin ensinou que a verdadeira classe não está no carro que você dirige, mas em como você age quando ele para de andar. Ele saiu do veículo não como uma celebridade vitimizada, mas como um homem que entendia que a gentileza é o único luxo que nunca sai de moda. O trânsito parou por causa de um acidente, mas voltou a andar inspirado por um milagre de cavalheirismo. Enquanto o guincho levava o dual guia destroçado, a lenda de Dino brilhava mais forte do que qualquer cromo polido poderia brilhar.